Pitágoras de Samos, cerca de 578 a 505 a.C. Pitágoras, que às vezes é chamado de primeiro filósofo, estudou com Anaximandro, egípcios, babilônios e o místico Feréquides, de quem Pitágoras adquiriu a crença na reencarnação. Ele se tornou o mais influente dos primeiros matemáticos gregos. Ele é acreditado como o primeiro a usar axiomas e provas dedutivas, então sua influência sobre Platão e Euclides pode ser enorme. Ele e seus alunos, os pitagóricos, eram místicos ascetas para quem a matemática era em parte uma ferramenta espiritual. Alguns ocultistas tratam Pitágoras como um mago e filósofo místico fundador. Pitágoras era muito interessado em astronomia e parece ter sido o primeiro homem a perceber que a Terra era um globo semelhante aos outros planetas. Ele e seus seguidores começaram a estudar a questão dos movimentos planetários, que não seriam resolvidos por mais de 2 milênios. Dizem que as palavras filosofia e matemática foram cunhadas por Pitágoras. Ele supostamente inventou a taça pitagórica, uma taça de vinho inteligente que pune o bebedor que enche sua taça até o topo, usando então a pressão do sifão para esvaziá-la. Pitágoras está na posição 10 na lista de popularidade, produtividade do panteão. Mas apesar dessa importância histórica, muitos resultados dos pitagóricos foram devidos a seus alunos. Nenhum de seus escritos sobreviveu, e o que se sabe é relatado em segunda mão e possivelmente exagerado por Platão e outros. Algumas ideias atribuídas a ele foram provavelmente enunciadas pela primeira vez por sucessores como Parmênides de Eleia, 515 e 440 a.C. Os arqueólogos agora acreditam que ele não foi o primeiro a inventar a escala diatônica. Os alunos de Pitágoras incluíam Hipaso de Metaponto, o famoso anatomista e médico Alcmaion, que foi o primeiro a afirmar que o pensamento ocorria no cérebro em vez do coração, Milo de Crotona e a filha de Milo, Teano, que pode ter sido a esposa de Pitágoras. O termo pitagórico também foi adotado por muitos discípulos que viveram depois. Esses discípulos incluem Filolau de Crotona, o filósofo natural Empédocles e vários outros gregos famosos. A sucessora de Pitágoras foi aparentemente a própria Teano. Os pitagóricos eram uma das poucas escolas antigas a praticar a igualdade de gênero. Pitágoras descobriu que intervalos harmoniosos na música são baseados em números racionais simples. Isso levou a um fascínio por números inteiros e numerologia mística. Ele às vezes é chamado de pai dos números, e uma vez disse: "O número governa o universo." Sobre a base matemática da música, Leibniz escreveu mais tarde: "A música é o prazer que a alma humana experimenta ao contar sem estar ciente de que está contando." Outros matemáticos que investigaram a aritmética da música incluíram Huygens, Euler e Simon Stevin. O teorema de Pitágoras era conhecido muito antes de Pitágoras, mas ele era frequentemente creditado antes da descoberta de um antigo texto chinês com a primeira prova. Ele pode ter descoberto a forma paramétrica simples de tripletos pitagóricos primitivos, embora a primeira menção explícita disso possa estar nos elementos de Euclides. Como mencionamos acima, essa fórmula provavelmente era conhecida na Babilônia mais de 1000 anos antes de Pitágoras. Outras descobertas da escola pitagórica incluem a construção do pentágono regular, conceitos de números perfeitos e amigáveis, números poligonais, proporção áurea, atribuída a Teano, 3 dos 5 sólidos regulares, atribuídos ao próprio Pitágoras, e números irracionais, atribuídos a Hipaso. Disse que a descoberta dos números irracionais perturbou tanto os pitagóricos que eles jogaram Hipaso no oceano. Outra versão baniu Hipaso,
por revelar o segredo da construção da esfera que circunscreve um dodecaedro. Além de Parmênides, os famosos sucessores de Tales e Pitágoras incluem Zenão de Eleia, Hipócrates de Quios, Platão de Atenas, 428 a 348 a.C., Teeteto e Arquitas. Esses primeiros gregos inauguraram uma era de ouro da matemática e da filosofia inigualável na Europa até o Renascimento. A ênfase estava na matemática pura, em vez da prática. Platão, que ocupa a posição 40 na famosa lista de Michael Hart das pessoas mais influentes da história, decretou que seus estudiosos deveriam fazer construções geométricas somente com compasso e régua, em vez de ferramentas de carpinteiro, como réguas e transferidores.